Benício, conta pra gente, como é que foi quando teve essa onda recente do uso do ChatGPT? Todo mundo tem que implantar. Como é que foi lá dentro da Boozer esse tipo de aceitação? E como é que chegou essa demanda pra você? Eu acho que muita gente que vai, inclusive, ver esse vídeo aqui, vai ver devido ao hype aí agora da inteligência artificial, machine learning e aplicações, principalmente por causa do hype causado pelo ChatGPT. E na Boozer não foi diferente. Eu estava conversando com o CEO sobre essas novas tecnologias e a gente falando sobre as coisas que a gente construiu lá dentro, né? Tanto voltado para otimização quanto para precificação. E, claro que ele interage muito com investidores de venture capital e colegas empreendedores e CEOs de empresas. E ele começou a comentar sobre isso com essas pessoas e elas começaram a pedir referência e ele me colocou para falar com algumas delas, né? E todas elas começam o papo perguntando: e aí, como que você está usando o ChatGPT na Boozer? O Marcelo falou que você está usando lá. E a gente não usa o ChatGPT, né? As nossas soluções têm 2 anos de existência, né? Então a gente está trabalhando nisso há um bom tempo. E eu acho que a principal coisa que a gente tem que ter em mente é que nada é da noite para o dia, né? É muito difícil você ter uma bala de prata que vai mudar seu negócio da noite para o dia. Você tem que investir, confiar e esperar o resultado aparecer e não tomar decisão baseada no mínimo local, que a gente chama, que é olhar no dia seguinte e ver se deu certo ou não e tomar decisão em cima disso. Pessoal, esse aqui é o Luiz Benício, que a gente estava conversando hoje aqui no Livecast número 104. Ao meu lado, Rafael Scocuglia. Scu, beleza? E aí, Welcome back. muito obrigado. De volta, né, cara? Prazer estar aqui. Tava um tempo afastado aqui agora. Tem 3 episódios afastados só. Aqui é muito, por Sempre sinal. Nossa você me audiência... convida, Mas foi um episódio que foi muito bom, né? Foi Deu uma muito bom, repercussão com o Gil Giardelli. Abraço, Gil. Foi muito bacana. Palestrou no Fórum de M, Esteve conosco, pra quem tá... assim como o Benício. O Benício. Isso aí. Pessoal que acompanha a gente, muito obrigado. A galera que deixa o like, compartilha. Obrigado. Os cortes no Insta também. Quem não segue a gente lá, @LiveUniversity, bem legal, tá bem bacana também. Pessoal, o Luiz Benício que tá aqui com a gente, ele é Chief Revenue Officer da Boozer. Então ele é responsável por todo o lucro, certo, Scu? Isso aí. É certo, Benício? É isso aí mesmo? Cara, eu acho que a responsabilidade é de todos nós. Não posso assumir essa sozinho, não. Ô, Benício, mas diz uma coisa. Como é que vocês estão usando o ChatGPT lá dentro da Boozer? Pronto, que você coloca lá. Claro que não é um podcast sobre ChatGPT. E eu concordo. Acho que, não é porque é hype que precisa usar, né? Exato, exato. Mas conta pra gente um pouco, como é que você começou nessa área de pricing, né? Como é que você entrou na área e depois como é que você entrou na Boozer? Conta um pouco da sua carreira. Beleza, primeiro, obrigado demais pelo convite para estar aqui e por ter palestrado aqui no evento. Cara, acho que a maioria das pessoas que estão na área de pricing chegaram ali meio que por acaso, pelo menos a maior parte das pessoas que eu conheço. Não é aquela formação padrão que você vai para a faculdade, estuda isso e aplica isso exatamente ali no dia a dia. É importante dizer que eu não sou especialista em pricing e vai ficar claro aqui quando eu falar sobre isso um pouquinho. Então, eu cresci na roça, trabalhando em lavoura de café, e até 17 anos eu estava lá, com uma enxada na mão lá. Então, assim, Tem que aumentar meu salário. tipo assim, e o meu salário era 0, porque eu trabalhava com meu pai. Então, Puta, aí piorou. Aí você trabalha dobrado e não... mas assim, por coincidência da vida ali, meu pai acabou tendo muita dificuldade financeira na época, e a gente teve que mudar para a cidade. E eu fui trabalhar, e então nem fiz ensino médio, e só fui conseguir entrar na faculdade com 20 anos. Queria fazer engenharia, não tinha possibilidade, porque sem ensino médio, para você entrar na engenharia, faculdade pública, é muito difícil. Aí eu falei, eu vou começar na licenciatura em matemática, em vez de pagar cursinho, porque eu vou aprendendo ali o básico das ciências exatas, depois eu migro para engenharia. Então foi isso que eu fiz, estudei ali 2 anos e meio de matemática, fui para engenharia de controle e automação, e ali eu me senti em casa. Eu falei, cara, gosto demais disso aqui. Robótica, controle, que é um negócio que eu curto muito, assim, matemática muito avançada, mais aplicada. Aí acabei indo pro Ciências Sem Fronteiras, que é um programa que o governo tinha de mandar estudantes para fora. Uma parte estudava bastante, a outra nem tanto. Eu fui da parte que estudou bastante. Work hard, play hard. Então, quando eu fui para os Estados Unidos, eu pensei, cara,
fazer conta dá o mesmo resultado em todo lugar. Então, prefiro pegar a matéria aqui que eu vou aprender a pensar igual os americanos, assim, porque isso é característica deles, né? Então, eu fiz muitas matérias voltadas mais para a parte de business, assim, Project Management, Engineering Economics, Microeconomics, International Business e assim por diante. E quando eu voltei, eu meio que foquei mais na parte técnica. Eu falei, aprendi o que eu queria de business lá, vou focar na parte técnica aqui. Falei, vou ser o melhor engenheiro de controle aqui do Brasil. Foquei na parte técnica que eu achava que era mais desafiadora, assim. E com isso eu acabei conseguindo um estágio no final da faculdade, na Alemanha, no Centro Aeroespacial Alemão, onde eu fui trabalhar com pesquisas muito avançadas, em aeronaves opcionalmente pilotadas que vão voar na estratosfera, coisa muito avançada. Maluco. Tava me sentindo o cientista ali, o pesquisador. Próximo astronauta. Eu tive um convite para trabalhar com eles depois da graduação, mas precisava ter o mestrado. Na Europa você faz uma graduação rápida, faz um mestradozinho mais aplicado e vai trabalhar. No Brasil a graduação é 5 anos, onde você aprende um monte de coisa que não vai usar para nada. Aí o mestrado vai para 7. Mas eles não sabem disso e eles não vão confiar que a faculdade no Brasil é como se fosse um mestrado embutido ali. Então, falaram, preciso do mestrado, eu não tinha condição de fazer lá. Eles exigiram que eu fizesse um mestrado bom para pegar a vaga lá. E o dinheiro que eles estavam me oferecendo para mim era aposentadoria precoce. Assim. Em euro, né? E aí eu voltei e eu falei, qual universidade no Brasil tá bom para vocês? Eles falaram, o que a gente conhece é o ITA. E por coincidência e por livre e espontânea pressão, eu acabei fazendo um mestrado no ITA em eletrônica e computação. Foi lá que eu tive o primeiro contato, assim, mais com inteligência artificial, um pouco disso. E no meio do mestrado, eu não estava mais conseguindo pagar a estadia em São José dos Campos. Já estava com dívidas acumuladas por ter feito estágio na Alemanha, ter feito faculdade e ter focado nos estudos todos os meus 20s. Aí eu tive o convite para ir para a Boozer, uma vaga de analista júnior, para eu ficar 6 meses e conseguir pagar as minhas contas. E eu não consegui sair. de prenderam numa sala lá e tá até agora lá. Então eu me encantei por esse mundo de startups e esse mundo de tecnologia em geral. E todo aquele preconceito que eu tinha ali, daquele mundo acadêmico que queria desafio e achava que o mundo corporativo era prostituição, entre aspas, acabou. E eu gostei demais. E foi assim que eu cheguei na Boozer, né? Uhum. Tá demorando bastante isso aqui, depois eu respondo mais rápido as próximas. Mas conta pra gente o que é a Boozer, qual que é o modelo de negócio, como é que funciona, porque... Então, a Boozer é um aplicativo de ônibus para transporte entre cidades. Então, basicamente é isso. Uma referência que vocês podem ter é a Flixbus, que faz isso na Europa já há 10 anos. Então, os fundadores perceberam que no Brasil tinham poucas empresas que dominavam todo o setor de transporte rodoviário. Falaram, cara, existe uma oportunidade aqui para um serviço alternativo, que a gente chama de fretamento colaborativo. Então, a gente adaptou esse modelo lá da Flixbus aqui e cresceu absurdamente. É um dos maiores exemplos de Product Market Fit que eu já vi na minha frente, assim, é absurdo. Não, é impressionante, cresce, é impossível não passar pela Marginal e não ver os ônibus da Boozer ali de um lugar para o outro aqui em São Paulo. E conta um pouco da sua área, qual estrutura hoje você tem e o que está sob sua responsabilidade? Então, fazendo a ponte de como eu cheguei na Boozer até eu chegar nessa área como está hoje, eu cheguei lá para trabalhar com planejamento de malha, então escolher qual rota fazer, qual horário, qual ponto de embarque. Então escolher mais ou menos o serviço que a gente ia prestar e otimizar. Então, quando vai ter demanda, quando não vai ter, essa otimização está na essência da geração de valor lá. E por muito tempo não tinha área de pricing na Boozer, assim como não tem em muitas empresas. Sim. Então, no início era muito fácil. A gente cobrava metade do preço do rodoviário ou menos. E mesmo assim, o nosso break-even point de cada viagem era 50%. Ou seja, cobrando metade do preço, se eu coloco metade das pessoas no ônibus, né? Se eu encho a metade do ônibus, eu já pagava a viagem. Então, era um produto mais feito muito óbvio. Dado o oligopólio que acaba criando assim, uma precificação muito elevada.
Só que 3 meses depois que eu entrei na Busy, veio a pandemia. Putz, aí ninguém viaja mais. E aí é proibido. E como você vai para a televisão, por exemplo, e fala, viaja com a gente, e todos os médicos estão falando, não sai de casa. Não, impossível. A gente ficou parado de operar por 4 meses. Então, Parou mesmo, toda a Parou. operação. sem nenhuma viagem. A partir de março de 2020 até julho de 2020, a gente não operou nada. E quando voltamos, tinha restrições do tipo, cada ônibus só pode ter ocupação máxima de 25% dos assentos. É nesse nível. Putz. Trabalhar com todas as restrições. Ou seja, tem que cobrar 4 vezes mais o bilhete para justificar. A sorte é que a gente tinha o custo era muito baixo comparado, né, com o resto do mercado. Então, pra gente que tinha, o break-even de 50% com 50% da rodoviária, ficava mais fácil. O que aconteceu é que a rodoviária teve que se adaptar muito rapidamente. Acho que talvez a pandemia tenha salvado a rodoviária em algumas empresas, no sentido de que se eles não tivessem tido a pandemia para reagir muito rápido, talvez hoje já tivesse ficado obsoletos. Então, a rodoviária baixou muito o preço. E em 2022, o ano passado, o preço das viagens nas melhores rotas do Brasil ainda é menor do que o preço em 2019. Uhum. Então teve uma correção drástica de preço no pós-pandemia. Um sintoma do mercado oligopolizado que a gente tem aqui ainda, né? Então, quando voltamos à pandemia, todos esses desafios crescendo absurdamente de novo no final de 2020, chega em 2021, a segunda onda, de novo reduz drasticamente a operação, não chegamos a parar. E aí no pós-segunda onda, foi quando estava aquele boom de investimentos em startups no Brasil. E por sorte, a gente identificou que aquele era o momento de criar a área de pricing. Mesmo com muito influxo de capital, a gente pensou, cara, a gente tem que ser mais eficiente aqui, Tá. pensar em precificação. E naquele momento eu estava assumindo a área que eu tinha entrado como analista júnior. Estava virando Head de Network Planning, que a gente chama lá. E a gente criou nesse momento a área de precificação. Então, posso dizer que eu criei a área de pricing na Boozer, sem ninguém naquele momento. O que eu pedi para os fundadores foi, me dá um squad de tecnologia, a gente vai criar o nosso framework de precificação e depois a gente contrata a gente. Então, esperar a necessidade aparecer. Qual que era o tamanho desse squad? Era eu mais 2 pessoas. Eu dividi o tempo. E foi o primeiro squad multidisciplinar lá que as 2 pessoas eram um data scientist e um desenvolvedor. Tá bom. Mas esses 2 valem por 20. Então, por isso que a gente chegou tão longe, que eu vou contar depois. Então, a gente começou com um squad de tecnologia e estudando muito. Esse foi o nosso objetivo, assim. Entender como se faz precificação no mundo. Eu não sabia nada de precificação, nunca tinha parado para estudar isso, eu achava chato, para ser sincero. Uhum. E a gente começou a estudar como a Flixbus fazia na Europa, como a Megabus e Greyhound fazia nos Estados Unidos, como as aéreas fazem, por que implementaram Revenue Management. A gente descobriu que a American Airlines ganhou $500 milhões no primeiro ano que criou o Revenue Management. Isso é uma prática consolidada na indústria, agora já tem 30 anos, né? Até mais. Da década de 80 que foi implementado isso. A gente foi identificar como que a Ryanair precifica na Europa, como que a Southwest precifica nos Estados Unidos, que são essas empresas de low cost. E aí a gente criou o nosso sistema de precificação, que não é igual nenhum desses, porque a gente sabe, a gente detectou que não dá para aplicar exatamente nenhum desses aqui. E um dos pontos que a gente vai até falar aqui mais importantes é que quem vai viajar de ônibus no Brasil, compra na hora de viajar. Você não tem necessidade de comprar com antecedência. Como que você faz o revenue management, precificação dinâmica, todas essas coisas, se o cara compra em cima da hora, né? Você não consegue esse controle. O comportamento é esse? O comportamento do setor rodoviário no Brasil é esse. Se você quer viajar para o Rio, você vai para a rodoviária, compra umas passagens e vai. Era mais assim. Tem mudado. Tá bom. Então, essa mudança acho que é um case legal de falar. Essa é a grande diferença do rodoviário para o aéreo em termos de comportamento de consumo? Sim. Quando a gente começou, e também são dados de concorrentes aqui no Brasil, quase 60% das pessoas que vão viajar de ônibus compram a passagem nas últimas 48 horas antes da viagem. E você vê no mercado aéreo que 6 meses antes você já tem variação de preço, porque as pessoas já estão comprando. Então, o comportamento do setor rodoviário é muito assim, motivado por praticidade em viagens curtas
Se eu preciso viajar, eu vou para a rodoviária e pego o próximo horário. Se eu quero ir para Campinas, de São Paulo, vou para a rodoviária, pego o próximo horário e vou. E se eu vou para o Rio de Janeiro, no início, antes da Buser, né? Todas as passagens têm o mesmo preço. Então, não importa se eu compro antes ou depois, o preço é fixo. Então, não importa quando eu vou comprar. Então, a gente tem que mudar isso para maximizar o valor que a gente entrega para cada pessoa, que é o que a gente vai acabar falando bastante aqui, porque falar de pricing é falar de valor. Então, a gente começou com esse squad, e esse squad foi crescendo com o tempo, porque quando você começa a gerar muito valor, você começa a ganhar mais investimentos. Então, hoje a gente tem um squad bem maior, com alguns cientistas de dados e alguns desenvolvedores. A gente cuida de toda essa parte de otimização e de precificação, porque as duas coisas estão muito conectadas, né? A precificação e a otimização de estoque dependem ambas do demand forecasting, de quanto você acha que vai ocupar do seu inventário. Por sorte, a gente tem um controle de inventário maior, por exemplo, do que as aéreas, né? A gente consegue ajustar melhor a nossa oferta à demanda. Então, se a gente consegue prever bem a demanda, a gente consegue ajustar a oferta. Esse eu acho que é o pulo do gato aqui. Fato, eu entrei aqui no Buser agora. Se você quiser ir para BH daqui de São Paulo, às 13 horas está saindo. Tem opções, tem muita oferta, né? Assim, tem disponibilidade para. Não é necessário, de fato, uma reserva muito antecipada. Não dá tempo de chegar na Barra Funda. Você já pega o próximo. Sim, e se tem muita oferta, significa que tem muita demanda, né? Essa é a beleza da coisa, porque a gente consegue ajustar ali a oferta, a demanda. Só que, se você quer comprar em cima da hora, você deveria ter essa opção. Né? A gente tem que fornecer opção para quem quer decidir em cima da hora. Fala, eu quero ser flexível, eu quero viajar agora, eu vou. Só que, provavelmente, você vai pagar mais caro. Você vai pagar pela flexibilidade, porque você está valorizando a flexibilidade acima do preço. Né? Já uma pessoa que tem menos condições ou que quer gastar menos com isso, pode se planejar melhor, comprar com mais antecedência e pagar menos. E eu acho que isso tem um impacto muito grande em toda a cadeia, porque isso vai permitir, por exemplo, que a criação de acessos, pessoas que hoje não viajam porque é caro. Se eu consigo fazer um preço mais baixo com antecedência e cobrar mais caro de quem valoriza mais a praticidade, eu consigo criar acessos. E eu acho que esse é um dos grandes objetivos da Buser, que é criar acesso para as pessoas viajarem no Brasil. A gente sabe que o brasileiro viaja muito pouco. A gente ainda tem uma herança daquela cultura do American Way of Life, que eu acho que se espalhou pelo mundo, né? De que eu quero ter posse, eu quero consumir coisas, eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa. Isso tem mudado muito, né, na minha percepção, estudando os mercados assim, principalmente nas gerações mais novas. As pessoas estão valorizando mais experiência do que posse. Por isso que hoje em dia você fala com os mais jovens, eles falam de usar Uber e não de ter carro. A gente vê até o exemplo, sei lá, o McDonald's, por exemplo, né? Aquela história eles fizeram a campanha do drive-thru, né? Do drive tudo lá, tal, porque a ideia é que muita gente, os jovens hoje, que é o público-alvo do McDonald's principalmente, não querem ter carro, né? E aí eles falam, não, você pode com Uber passar ali, você pode passar de bicicleta, de patinete, sabe? Porque não querem ter carro, né? Já vê um comportamento diferente, né? E a nossa ideia é aproveitar esse momento, acho que o tempo está do nosso lado, e isso cria, a entrada da Buser criou valor para todo mundo e vai aumentar o bolo, né? Então eu acho que com a nossa entrada vai mudar aquela coisa de que de todas as famílias do Brasil, em apenas 20% delas, ao menos uma pessoa viaja no ano. É muito pouco, né? Então o brasileiro viaja muito, muito pouco. Quando a gente viaja para a Europa, a gente fica surpreso porque as pessoas estão viajando sem dinheiro nenhum, às vezes. E ninguém é dali onde você fala, né? Você tá na Europa, você tá na França ali, nenhum é francês. É isso, as pessoas viajam sem parar. O dinheiro não é uma questão. Fica no hostel trabalhando à noite lá para não ter que pagar a estadia. O brasileiro ele tem a percepção de que é muito caro. Então a gente tem tanto que criar o acesso com preço baixo para a pessoa que se planeja melhor, como também comunicar que é viável, que é possível, que existe a opção de viajar barato para fazer as pessoas viajarem mais. Então eu acho que um dos grandes objetivos da Buser é fazer o brasileiro viajar mais. Né?
Legal. Quando a gente fala de precificação, vou citar alguns exemplos aqui. Aí eu queria falar, se você pudesse contar um pouco se faz algum sentido algum desses modelos aqui dentro da Boozer, né? Por exemplo, a gente tem a precificação chamada Freemium Pricing, que é, por exemplo, as empresas como LinkedIn, Dropbox, você assina lá de graça, mas aí você quer usar mais, paga. Você tem o Tiered Pricing, né? Que é aquela baseada em faixas de valores, né? Você tem o Transparent Pricing, né? Que, por exemplo, marca de modas, restaurantes nos Estados Unidos, acho que de Transparent Pricing, eu acho que é o mais bacana é a Costco, né? Todo mundo sabe, acho que é 30% de margem, ou 15%, um negócio assim, mas é um valor fixo, cara, acabou, tá claro para todo mundo. Aí a gente vê um AI Pricing, né? Que você vê empresas como Amazon, por exemplo, né? Que já tem todo baseado num algoritmo que sabe ali, conforme está a demanda, e vai mudando. Aí eu vou dar um exemplo aqui de Price Optimization, que a gente vê uma pegada muito forte em varejistas online e hotéis, por exemplo, né? Então você pega um hotel aqui em São Paulo, na época, sei lá, Fórmula 1 é quase impossível conseguir um hotel ali, porque fica muito mais caro, o preço aumenta bastante. Value Based Pricing, então você pega aqui um exemplo Apple, né? Cara, a gente sabe que o iPhone de longe é o mais barato, mas é o que tem o mais caro de todos, porque eles conseguem agregar valor à marca, em serviços e tudo mais. E tem um que você citou, que é o Dynamic Pricing, que é aquele preço baseado e ajustado em tempo real, né? Um exemplo claro disso é a companhia aérea e Uber, por exemplo. Né? Uber está tendo, sei lá, um Lollapalooza, vai todo mundo lá para onde está tendo o evento e o preço de uma corrida que custaria R$40 custa 150 porque tá o valor dinâmico ali. Vocês utilizam dessas estratégias em alguma delas, assim, por exemplo, sei lá, um valor dinâmico, ou um valor baseado na demanda? Vocês trabalham com esses modelos? Sim, como eu disse antes, no início a gente podia cobrar 50% da rodoviária, que era um preço fixo, e 50% das pessoas já pagavam a viagem, né? Então, isso mudou porque a rodoviária teve que ajustar drasticamente os preços. Como eu disse, hoje é muito mais barato do que 2019. Entendi. Mesmo com inflação. Mas a rodoviária trabalha com preço fixo ainda? Hoje não. Hoje não mais, né? Então, mudou drasticamente. Tem mudado, né? Algumas empresas ainda trabalham com preço fixo. Eu acho que em umas empresas é mais fácil de mudar que outras. Umas são mais familiares, outras são mais profissionais. Nesse sentido, né? Mas sempre teve o preço casado. Você olhava o preço na rodoviária, todos eram iguais. Agora isso começou a ficar mais difícil. Então, são aqueles impactos ali da competição, né? Que cria tudo isso. Então, até esse momento, em julho de 2021, nosso preço era preço baseado em custo, né? Você define qual é o seu custo, você calcula o seu custo e fala, cara, eu quero uma margem de tanto, eu vou colocar essa margem. Esse é o preço e tá lá. E, por incrível que pareça, essa forma de precificação, vamos dizer, arcaica, ainda é usada em muitas empresas do mundo. Sim. Eu não sei de quando é a pesquisa que eu li, então ela pode estar um pouquinho antiquada, mas eu vi que the Fortune 500, que são as 500 maiores empresas do mundo, apenas 20% faziam precificação baseada em valor, que não era precificação baseada em custo. Então, você pode pensar que tem 3 tipos de precificações mais comuns, que são a precificação baseada no custo, que é muito comum. Você define uma margem acima do seu custo e fala, vou cobrar isso. Uhum. Você tem a precificação baseada na concorrência e você tem a precificação que é a que a gente usa hoje na Boozer, que é a precificação baseada no valor. Tá bom. E dessas 3, há pesquisas que dizem que a única que aumenta a lucratividade é a precificação baseada em valor. E eu acho que ela é a mais justa, porque ela é baseada em quanto valor você gera para o seu usuário. E aí, acho que vale muito a pena a gente falar do que é valor, né? A definição de valor, porque essa palavra ficou muito usada hoje em dia. E, assim, muitas vezes tem a percepção equivocada que o valor é a diferença entre o que você está disposto a pagar por um produto, o máximo que você está disposto a pagar naquele momento, e o preço, né? Então, se eu estou falando que eu estou precificando baseado em valor, eu estou entendendo muito bem quanto de valor que eu estou gerando para o meu usuário. E aí eu precifico em cima disso. Então eu tenho a disposição a pagar, que é o teto ali. Se eu cobrar 1 centavo a mais que isso, o consumidor não vai comprar. Tá bom. Porque essa é a definição. Eu tenho o preço, eu tenho o custo, e lá embaixo eu tenho a disposição a vender de fornecedores e funcionários. Então, quanto que eles estão dispostos ali no máximo
Entendi. Esses são os parâmetros que você tem que considerar. Esses são os parâmetros que você tem que considerar na empresa para viabilidade do seu modelo de negócio. Legal. Que você tem que gerar valor para a cadeia toda. Para funcionários, né, colaboradores e para fornecedores. O valor que eu gero para eles é a diferença entre o custo e a disposição que eles têm a vender, ou seja, a vender o produto ou a trabalhar ali. O que a empresa tira é a diferença entre o preço e o custo. Tá bom. E o valor para o meu cliente é a diferença entre a disposição dele a pagar e o preço. E muitas empresas e muitos CEOs e muitos executivos ainda acham assim, subiu o meu custo aqui, eu tenho que aumentar o preço ali. E não necessariamente. Então, você pode pensar assim, mas e se o preço ficar abaixo do custo? Se eu tomar prejuízo? Sim, isso tem a ver com a viabilidade do seu modelo de negócio. Se isso é algo persistente, provavelmente aquele negócio não é viável. Para ser viável, o seu preço tem que ser acima do seu custo, né? E uma margem interessante para você. Então, o que a gente considera aqui quando fala assim, beleza, mas precificação baseada em valor, o que é isso, né? Então, cada pessoa tem uma disposição a pagar diferente. E a percepção, a disposição a pagar não é baseada em fatos, na realidade. Ela é baseada também em abstrações, percepções, valor percebido, né? Então, por exemplo, o marketing tem que atuar para aumentar a percepção de valor daquele produto, mostrar, né? Não vou dizer aumentar, mas mostrar o valor daquele produto para que o usuário aumente a disposição dele a pagar. Mas também isso promove a inovação. Eu tenho que estar sempre melhorando os meus produtos, criando o valor de forma diferente para aumentar a disposição a pagar de usuários diferentes ali dentro e conseguir cobrar mais, porque aumentando a disposição a pagar eu consigo cobrar mais e manter o valor para o usuário, né? Então, eu acho que a precificação tem muitos mitos e um deles é a precificação baseada em custo, por exemplo. O outro é que é muito difícil aumentar valor para o usuário, né? E não, você tem várias formas de aumentar valor. Tem um exemplo de um livro que eu gosto bastante que é Pricing the CEO New Imperative. Então, ele escreve esse livro, o autor, para convencer os CEOs e executivos a olharem para o pricing, porque tem muito impacto. Então, tem vários mitos que ele acaba desmascarando lá, e um deles é esse. E outro, por exemplo, é que se você está trabalhando numa empresa que é mais commodity, você pensa assim, eu não posso aumentar meu preço porque meu produto é comoditizado. E aí ele é facilmente substituível, não tem diferenciação. Mas existem vários exemplos que provam que isso é errado. Inclusive a Shell criou um tal de V-Power lá, que era um combustível, e vendia muito mais caro e foi um sucesso. E na verdade as próprias Volkswagen, Daimler falam, isso não melhora em nada a performance, mas eles venderam como você vai ter um combustível de Fórmula 1 no seu carro. Então, criaram valor. Ah, mas... Leite é um exemplo, né? Agora você vai comprar leite, cara, o leite longa vida, mas com não sei o que do desnatado, bicho, é leite. Uma série de coisas que... Então, no caso da Búzios, a gente foi pelo caminho de assim, vamos entender o nosso usuário com muita profundidade para a gente conseguir fazer precificação baseada em valor. E a gente, então, aí vem um caso que a gente usa bastante em Machine Learning, que é clusterizar os nossos usuários em segmentos, o que as pessoas valorizam, quais são os perfis de clientes que a gente tem nos segmentos, e depois classificar, saber quem é quem ali. E aí a gente chegou em algumas conclusões já antigas, mas que se aplicam também ao nosso caso, que a gente tem basicamente alguns drivers de valor muito claros, né? Um deles é o preço, claro. Uhum. Então muita gente fala assim, preço baixo não é valor. É valor, porque valor é a diferença. Aumenta o gap, né? Exato. Aumenta o gap entre a disposição a pagar e o preço praticado. Então, isso é uma falácia muito grande que eu uso por aí, assim, não, o preço baixo não é valor. Não, é valor. Ah, mas alguém pode vir e colocar o preço tão baixo quanto o meu. Beleza, você não tem diferenciação em custo, então. Então, esse é um valor muito forte. Praticidade é um valor muito forte, convenience em inglês. Então, esse driver de valor de praticidade é o seguinte, né? Você não preferia que um ônibus tivesse um ponto lá da sua casa, em vez de você pegar um Uber e ir para a rodoviária e talvez pagar mais caro do que o preço da passagem para o Rio de Janeiro? Sem dúvida, conveniência. Conveniência. Então, esse caso também, esse é um driver de valor muito forte. E o outro... Ter mais pontos de... Isso. E de parque. você prefere também pegar uma viagem aqui e acordar no Rio de Janeiro.
não tem que ficar parando em 1 milhão de pontos no meio do caminho, esperando, qualquer coisa do tipo. Então, quer dizer que é agregar outros serviços dentro do... outros valores dentro do serviço que você oferece para diferenciar da concorrência e sair daquela... Eu vou colocar aqui vala comum de briga pelo preço, sabe? De falar, poxa, eu vou cobrar igual ou até eventualmente um pouco acima do que eu na rodoviária tem. Por outro lado, eu estou entregando um serviço diferente e diferenciado, sei lá, direto, mais perto de casa para o embarque, uma poltrona melhor, sei lá, e por aí vai. Esse é outro driver, que é o conforto. Então são os 3 principais, assim, né, aqui no mundo, que são o preço baixo, conveniência, que é você evitar perda de tempo da pessoa. Então você quer economizar dinheiro, economizar tempo, economizar dor. Esses são 3 drivers de valor muito fortes. Tem outros, né, status, mas esses 3 são muito fortes. Então Uber, por exemplo, no início é mais barato que o táxi. É muito mais barato que o táxi. Hoje, se você perguntar para as pessoas qual é a diferença de preço entre o Uber e o táxi, eu acho que a maioria não vai saber dizer. Eu não sei. Exato, eu também não. Por quê? É prático. Você economiza tempo. E tempo é dinheiro, né? Depois de chegar naquele estado. Então... e facilidade, né? Você quer pedir um táxi, eu peço aonde? Não sei onde pede mais, né? É praticidade. Uber, você tá em qualquer lugar, você vai lá, tá aqui, pum, táxi, sei lá, levanta a mão, nem sei como é que faz. Exato. Então, assim, é prático. Quando eu fui para Buenos Aires, ano passado, tinha táxi em todo lugar. Você levantava a mão, parava um táxi. E todo mundo falou para mim, é muito barato lá. E realmente é muito barato. Eu não estava usando Uber, porque o táxi era mais prático do que o Uber. Então, é praticidade o valor, né? E no início todo mundo falava que o Uber é muito barato. Mas olha só, ele conseguiu encaixar no valor da praticidade, que é economizar tempo. E o conforto, que é outro também, que é inevitável. Então você vê que o Uber agora tem o Comfort, o Black, eu não pego esse, então não sei. Tem o X, que é o mais barato, tem o VIP, que é o mais rápido, alguma coisa do tipo, eu não sei exatamente. Então, ou seja, ele está oferecendo serviços diferentes para pessoas diferentes. Porque se você tem o driver só de preço baixo, tem muita gente que não está nem aí para o preço. Então, por que você vai cobrar preço baixo delas? Talvez isso inviabilize o seu modelo de negócio como um todo e seja ruim para toda a cadeia. É melhor você fazer, que é o que a gente fez. Falou, peraí, vamos entender os nossos clientes e vamos dar a cada um o que ele quer. Então, é você sempre oferecer o produto certo, para o cliente certo, no momento certo, pelo preço certo. Esse deveria ser o objetivo. Esse é o objetivo de Revenue Management como um todo, né? Então, é isso que a gente faz. Então, por isso que você sempre vai ter o preço mais baixo na Buser. Mas nem todo o preço vai ser mais baixo, porque a gente tem ônibus diferentes, saindo de lugares diferentes, em momentos diferentes. Então, esse é o drive da precificação baseada em valor. Entendi. Então, vocês vão ter o preço mais baixo do que se você comparar com o mercado tradicional, por ter toda uma cadeia mais otimizada por trás. Por outro lado, você vai ter valores diferentes dependendo desses drivers que você colocou. Exatamente. Então, e Machine Learning, onde está Machine Learning nisso, né? Está em entender quais são seus perfis de clientes, entender onde eles estão, em que momento eles preferem comprar. Então, e aí é um resultado importante da empresa, assim, em 1 ano e meio a gente aumentou a antecedência de compra em 80%. Então, num mercado que ninguém estava acostumado a comprar antes. E como a gente fez isso? Mostrando para quem quer pagar barato que comprando antes é mais barato. Então, tem várias vantagens que vêm de você fazer o usuário comprar antes. Não só em termos de cash flow, em garantir a reserva dele antes, mas você consegue planejar muito melhor seu inventário, planejar muito melhor sua oferta, controlar muito melhor. Porque se todo mundo está comprando em cima da hora, você não sabe quantos ônibus você vai precisar naquele momento ali. E a gente... Pode ser que aconteça de um ônibus sair não tão cheio, pode ser que... Falta oferta, sai vazio. Então, é ruim pro operador também que trabalha. Fica uma fila ali e tal, aquele desconforto todo. O cara chegar, não ter um ônibus, vai pro próximo e tal. Exato. Então, E outra, o usuário que quer praticidade, ele quer ter a opção de viajar naquele momento. E se eu faço uma precificação de preço fixo, por exemplo, pode ser que eu esgote a oferta antes. Aquele cara está disposto a pagar muito mais por aquilo, mas não tem. Vendeu barato o que poderia ter vendido com um preço maior. Mas, Benício, não me espanta, assim, o fato de a precificação por valor, considerando aquelas 3 que você mencionou, teóricas clássicas, assim, seja menos usada, porque tem um grau de subjetividade
bastante grande em você entender a disposição a pagar. Então, se você usa por custo, markup, calcula ali o quanto você quer, jogou. Concorrência, olha para a esquina, vê quanto tá, 50% do valor da rodoviária, é muito mais fácil. Então, eu queria saber o quanto que uma empresa tem que estar madura o suficiente para entrar numa jornada dessa de começar a de verdade fazer precificação por valor. Então, só para vocês terem uma ideia do tamanho do, entre aspas, problema, né, ou da oportunidade, eu vejo como oportunidade, a Nike precificava por custo até 2010. Então, é o nível assim. A Nike começou a mudar depois de 2010 e os resultados dela em lucratividade foram bizarros. Por isso. Então, quando você fala de precificar por custo, ainda é grande parte das pessoas. E qual é a dificuldade, então, dessa mudança de mentalidade para precificar por valor? Porque o motivo está muito claro. Se você muda o seu volume de vendas em 1%, você muda a sua lucratividade em 4%. Isso é dados de mercado. Se você muda 1% de custo, você muda 6% da lucratividade. Se você muda 1% no price, você muda 10 ou 11% da lucratividade. Então, é um drive de lucratividade absurdo. Mas eu acho que tem muito tabu na área de pricing. Acho que tem a ver assim, não vamos cutucar a onça com vara curta. Se a gente aumentar preço, a gente perde o cliente. Então, quando você fala de gerenciamento de receita, né, de sistema de gerenciamento de preço, as pessoas já veem assim, mexer o preço é aumentar preço. Gerenciar preço é aumentar preço. Quando, na verdade, gerenciar preço pode ser não mudar o preço. Gerenciar preço pode ser baixar preço. Então, acho que a pessoa tem muito medo de, assim, eu quero market share. E, na verdade, isso é um case muito antigo de pesquisa dos anos 60 e 70 que fala que quem tem mais market share vai lucrar mais. E aí o Welch lá da GM falava que ou você é primeiro ou segundo no mundo ou você vai morrer. Então isso não é verdade, né? A gente está cheio de empresas agora no mundo mostrando que o foco no market share não é o que vai levar você à lucratividade. Então, motivos não faltam para você focar aqui. A questão, eu acho que é muito mais dar atenção para a área de precificação. Então, se você simplesmente pegar algumas pessoas boas lá e colocar para trabalhar lá, elas vão te mostrar muito rapidamente que aquilo ali tem um valor absurdo, mas as pessoas não querem falar sobre isso. Como eu disse antes, pricing é um assunto chato, mas também é uma área muito incerta. As pessoas têm muita insegurança de lidar com pricing. Porque dá um certo medo, né? Dá medo. Você sabe, eu trouxe um exemplo da Apple aqui e a Apple deu um golpe na gente. Porque durante 10 anos o iPhone custava R$749. Claro, o iPhone custava R$749. Chegou depois de 10 anos, a Apple falou, não, aniversário de 10 anos, a gente vai lançar o iPhone X. E esse iPhone começou a custar R$999, porque era o iPhone de lançamento, um iPhone especial de lançamento, e a versão normal dele custava R$999. Se você comprasse o Pro, que era o maior na época lá, o Plus, né, custava R$1.199. De lá para cá, a Apple nunca mais voltou com aquele iPhone de 749. Ela continua com um iPhone acima de $1.000, ela rompeu essa barreira de $1.000, né? Mas de hoje para cá, todas as fabricantes, né? Então você vem todas, Samsung, LG, Motorola, Xiaomi e tal, todas já têm os telefones na faixa de $1.000 ou acima dos $1.000. Ou seja, a gente rompeu uma precificação. E aí a precificação baseada na concorrência é muito forte, né? Porque você vê que a Apple rompeu essa barreira e a gente viu o mercado acompanhando. Falou, ó, agora a gente consegue entrar ali nessa faixa de preço que era algo impraticável. E isso trouxe possibilidades malucas, né? De telas dobráveis, aí a gente vê o mercado de smartphones se transformando. Mas você vê que, de fato, trabalhar com precificação e lidar com precificação, poxa, por que a Apple teve que romper o preço para o mercado todo acompanhar? Porque o mercado não estava pronto, sabe? Eu acho que essas empresas pensavam ali, cara, não dá, né? Eu acho que pagar mais que isso, ninguém vai pagar acima desse valor. É um mercado muito, muito, muito sensível, muita ciência, mas ali no fundo tem aquele feeling ali que fala, se aumentar vai dar problema, resistência da equipe comercial muito forte, né?
Porque o comercial fica falando, não, se aumentar não vende mais, né? Isso não vai dar. E nós estamos falando de 25% de aumento, né? De 800 para 1.000. E nunca mais voltou, né? Isso, na verdade, descobriu-se que a disposição para pagar do mercado consumidor é maior, de fato, do que havia sido praticado durante muito tempo, né? Exato. E tem muitos estudos sobre isso que são muito legais, né? Um deles fala, por exemplo, que uma mudança de preço de até 2% não é percebida pelos usuários, né? Então, 2%, pensa na lucratividade, porque quando você aumenta preço, é direto no lucro. Na veia. Não tem, assim, como você aumentar... Se você mexer em qualquer outra coisa na empresa, você vai impactar em número de pessoas, impacta ali, impacta lá. No final, você tem o lucro que aquilo dá. Uma iniciativa, um projeto, tem o horário de trabalho das pessoas, o tempo que aquilo gasta e tal. O preço não, entrou aqui, pega esse dinheiro que entrou do aumento de preço e põe direto no lucro. Você tem que Paga o imposto e vira o... essa é a conversão. Então, eu acho que tem um pouco dessa percepção falsa, assim, de que se você aumentar preço, você perde o cliente. Esse medo, né? Principalmente em B2B, o que você falou sobre vendedores é muito comum. Não, mas se você aumentar aqui, eu não vou conseguir vender pro cara lá. E aí, assim, o preço começa a ser drivado pelo vendedor e não pela equipe de precificação. Isso é muito perigoso. Tem pesquisas que dizem que, pesquisas foram feitas assim, pega as pessoas no mercado e pede para elas dizerem qual é o preço das coisas que estão no carrinho delas. E mais da metade das pessoas não sabe. Ou chuta um preço totalmente errado. Então as pessoas não sabem o preço do que está no carrinho delas ali. Então essa percepção de que o usuário é super sensível a preço é muito falsa, porque quando você perguntar para as pessoas assim, se eu aumentar o preço do meu produto, você pode não comprar por isso? Ah, lógico. Sim, claro. Porque ninguém quer que o preço aumente. Então, você não pode perguntar para as pessoas. E outro viés muito grande é o viés que a gente tem. Não vou aumentar o preço porque se eu fosse comprar isso aqui, eu ia ficar puto de aumentar o preço. Mas eu tô ciente de que eu tô aumentando o preço. O consumidor muitas vezes nem vai estar. E ele vai estar pensando ali no valor que ele entrega para ele. Então, acho que tem muitos mitos na área de precificação. E esse livro que eu falei, Pricing the New CEO Imperative, é muito bom para desmistificar, perdão do pleonasmo, um pouco disso, assim. Vou deixar o link aqui embaixo, né? Eu vou pegar aqui o link dele. Vamos dar ali pra gente colocar o link. Mas você trouxe uma questão que é interessante, né? Você falou de aumentar o preço, mas o mais importante é você aumentar o preço entendendo que você muitas vezes pode colocar um valor ali embutido naquele serviço que justifique esse aumento sem necessariamente você simplesmente aumentar o preço ali, né? É uma ciência. O que você está querendo dizer se debrucem sobre isso, sabe? Pensem, analisem, façam análises. Isso, olhar para isso. A área de pricing é muito relegada, assim, né? E sobre o que você está dizendo de gerar valor, é isso que a gente buscou na Búzios o tempo todo, né? Você tem que tentar inovar, prover um serviço melhor, mais adequado às necessidades diferentes das pessoas e você capturar parte desse valor, né? O valor vai ser distribuído ao longo da cadeia, né? Tanto para fornecedores, funcionários da empresa, a empresa para que seja sustentável e também o cliente final. Então, com a inovação, você aumenta o valor na cadeia toda. Isso é sustentável, né? Se você está capturando parte do valor e ninguém mais está ganhando valor, não vai ser sustentável. Acho que esse é o grande... acho que essa é a grande ideia, assim, né? E sobre o que você perguntou antes sobre... mas qual a maturidade da empresa para conseguir lidar com disposição a pagar? Isso por si só já mostra uma certa falha na estratégia da empresa, porque ela tem que saber qual é a disposição a pagar do cliente ali, né, de cada cliente, tudo. Então, para isso, tem muitas ferramentas de machine learning também. Então, a gente está falando aqui de aplicações de machine learning em precificação. Existem várias técnicas para que você chegue mais perto de saber ali a disposição a pagar do cliente, tanto entendendo mais, compreendendo mais, sabendo as circunstâncias dele, produto substituto, tudo isso, como também de fazer testes internamente, né? Então, claro que existem algumas barreiras até jurídicas, né, regulatórias, assim, do que você pode fazer em experimentação de preço. No caso da Búzios, tem algumas questões que tornam ainda mais difícil, mas você consegue fazer teste, o famoso teste AB, por exemplo, de preço, né, que você
tem opções diferentes de preço, e depois você compara qual que está convertendo mais ali, não é ver qual que está convertendo mais, porque provavelmente o preço mais baixo vai converter mais sempre, mas qual está trazendo mais receita por visita, por exemplo, né? Então, acho que esse é um caminho, e dentro de teste AB tem vários aprofundamentos que dá para fazer. Um deles eles chamam de MAB, que é Multi-Arm Bandit, que é uma técnica de Reinforcement Learning, assim, que é o aprendizado por reforço, onde você não precisa dividir 50-50. Você pode começar com a divisão 50-50, onde 50% das pessoas veem um preço, 50% veem outro. E aí tem que ser serviços diferentes aqui, porque se eu estou cobrando no mesmo serviço preços diferentes, eu vou ter problema, né? O jurídico vai proibir eu fazer. Mas eu consigo começar assim, e o sistema de Machine Learning automaticamente vai alocando mais tráfego para opção de serviço que está trazendo mais receita por visita com aquele preço. Então, você não precisa, porque o teste AB, o problema é que você está sempre perdendo dinheiro na metade que está perdendo durante todo o teste, né? Então, a gente consegue colocar técnicas dessas aí para chegar mais perto de entender a elasticidade de preço e demanda, né? Ou seja, quanto por cento a demanda vai variar com um incremento ali de preço, né? Ou decremento de preço. Como é que você hoje, que tecnologias, a gente vê que hoje em dia a gente tem uma tendência muito grande nas áreas das empresas, o uso de sistemas diversos, né? Você me pareceu ser um cara muito hands-on, deve se bobear lá, tá mexendo no código ali em algum momento, ali junto com o time. Como é que é isso dentro da Boozer? Vocês têm tecnologias que vocês contratam do mercado? Vocês têm bastante coisa interna? Como é que é o parque hoje dessas tecnologias? Interessante. A Boozer foi fundada em São José, nos Campos. Eu nunca perguntei aos fundadores, mas eu acredito que seja para aproveitar a mão de obra altamente qualificada do ITA ali, que a galera de graduação é muito boa em engenharia e exatas no geral. Então, teve um influxo grande de engenheiros ali com muita coragem de fazer muita coisa inovadora e desafiadora, assim. E por isso que eu trabalho lá, eu acho, assim. Eu gosto muito disso. Então, a gente sempre teve um pouco da síndrome do super-homem, assim. A gente consegue fazer qualquer coisa. Isso é muito legal, mas muitas vezes é errado também. Então, a gente desenvolveu muitas coisas do zero, assim. Tem tudo proprietário. A gente não tem nenhum software de gerenciamento de preço externo, como tem vários aí, não vou citar o nome mais famoso que a indústria aérea usa e tal. Tudo interno. Nessa questão de precificação, a única coisa que a gente usa externo é que a gente tem dados de concorrência que a gente compra, porque hoje em dia todo mundo sai fazendo web scraping e crawling, mas você vai bater muito em firewall, vai bater muito em impedimentos ali de acessar dados, então a gente quer ter uma coisa mais robusta. Mas o resto é praticamente tudo proprietário. Praticamente todo mundo tem a mão suja de petróleo ali. Todo mundo. E é assim mesmo, assim. Eu não consigo estar ali na programação, por assim dizer, no dia a dia. No início era mais hands-on, hoje são menos, porque tem várias áreas lá que eu tenho que cuidar. Mas a minha vontade era estar nisso o tempo todo. É um exercício de me afastar um pouco dessa parte prática, mas toda semana eu vou sentar com os meninos lá na salinha e ter um brainstorm lá pra gente pensar em ideias novas e criar coisas, que é o que a gente adora fazer. Vinícius, a Boozer, e você participou desse movimento, eu acredito que tenha rompido alguns paradigmas do mercado, tanto dos concorrentes quanto dos usuários também. Eu queria saber o fato de você sentar num ônibus do lado de uma pessoa que eventualmente tenha pago um preço muito menor, porque os machine learning estão cada vez mais diminuindo o tamanho do cluster, certo? Que estão rodando ali, para a gente particularizar cada vez mais o preço e tornar eles o máximo pessoal, particular para você. Como é que foi essa transição de uma cultura, de uma pessoa que estava acostumada a viajar com frequência, ir na rodoviária e ver o preço tudo igual, até naquelas telinhas. Eu me lembro de ir na rodoviária que o preço era como é que eu falo isso em áudio? Aqueles
que você marcava aquele... tipo de lanchonete, né? Isso, painelzinho que você bota o preço ali, tava igual. Para uma cultura que, de repente, você está sentado do lado de uma pessoa que pagou, eventualmente, metade do preço. Isso causou algum movimento lá dentro, em termos de recepção de reclamações ou de tratamento de comportamento de consumidor de uma forma diferente? Não. E o mercado que a gente tem algumas restrições sobre a questão de precificação que impede a gente até de fazer algumas coisas, né? Mas, então a gente tem muitos ônibus. Os ônibus têm frete diferente, tem negociações diferentes, aí a gente consegue ter preços diferentes assim. Mas a gente sempre confiou na inovação e no avanço tecnológico, assim, em várias esferas, né? Inclusive essa questão de não ter nem todas as nossas viagens são num ponto de embarque como a rodoviária, estruturada e tal. Mas a gente acha que isso é o passado, né? A gente acha que você descer e embarcar perto da sua casa, mesmo que um dia, em 5 anos, vai estar chovendo e você vai passar um perrenguezinho ali, no final das contas é melhor para você. Perfeito. Então, é o que a Flixbus fez, é o que várias empresas fizeram, a gente sempre pensou assim também. E o mercado aéreo e o mercado de hotéis sempre trabalharam com a precificação dinâmica, com o revenue management, que chama, né, que é variação de preço sob demanda, e as pessoas já se acostumaram com isso. Então, era uma questão de tempo e uma questão de avanço de tecnológico para chegar no setor rodoviário, né? Que no Brasil, inclusive, é muito prático, né? Porque você tem várias capitais a 6, 7 horas de distância, que é perfeito para uma viagem noturna, no ônibus confortável, você vai conseguir dormir. Então, a gente sempre confiou nisso. E tem uma outra coisa também que, naquela linha que eu falei, de que a gente tem pessoas diferentes, com necessidades diferentes, né? A gente tem gerações diferentes. Então, em 2025, a maior força de trabalho já vai ser a geração Z, que nasceu de 95 a 2010. E essa geração, por exemplo, ela não está tão preocupada em evitar dar dados pessoais para as empresas. Elas estão dispostas a compartilhar informações pessoais, mas elas querem comunicação personalizada, tratamento personalizado e serviços especializados. Elas querem que seja para elas. Elas querem que as empresas as tratem como elas são. Então, por que não você também formatar então um produto certo, no momento certo, para aquela pessoa, né? Eu acho que esse é o futuro. E a machine learning e a inteligência artificial, esse boom todo vai levar a gente para lá, que é o que eles chamam de segmento de 1. Acho que a gente já está indo para lá, né? Então, claro que ainda tem muitas barreiras regulatórias aí, que a gente tem muitos impedimentos que a gente nem ainda ousa desafiar, mas as pessoas querem que você pense nelas como indivíduos. Então, o preço está junto, né? Eu acho que é por aí. Eu fico pensando, se de um lado a gente tem hotéis e aviação que está muito acostumado com isso, o nosso business, por exemplo, se eu coloco dentro de uma sala de aula 2 pessoas que pagaram preços diferentes por aquele curso, tem um tabu muito grande, né? Não sei se é da nossa cabeça, não sei se é uma questão que a cultura vai levar até lá, que a gente vai evoluir, porque a geração Z já está mais acostumada com preços dinâmicos nos mais diversos segmentos, mas pra gente ainda é um pouco tabu, né? Você imagina, vou dar um exemplo, né? A gente, por exemplo, tem um preço dinâmico para eventos. Se você comprar perto do evento, é mais caro. Se você comprar com uma antecedência, é mais barato. E funciona super bem, porque super bem, é normal. Todo mundo entende. Acostumado, sabendo que tem os lotes e as datas de viradas, e a gente, conforme entende a demanda, vai ajustando as próximas datas para ter a melhor margem possível. Mas quando você pega na sala de aula, imagina como é que você se sentiria sabendo que você é o pai que paga mais caro na escola das suas filhas. Fica puto da vida, né? Mas fala, mas o que eu tinha que fazer para entender? Mas acho que é um mercado que talvez você não esteja acostumado, né? Mas a passagem você sabe. Eu quero ir para a Europa semana que vem, eu vou pagar caro. Se eu for daqui 6 meses, vai estar eventualmente mais barato. É uma questão de criação de cultura, né? E na Búzios a gente precisou usar o marketing nisso, né? No início, quando a gente começou a ter preços diferentes no mesmo dia, né? Não vou falar na mesma viagem. Perfeito. O marketing ficava assim, mas como que eu vou comunicar? Como que eu falo o preço na hora de eu comunicar? E esse era um debate grande lá dentro, né? O marketing queria saber qual preço falar. E eu
eu falava para eles, vocês nunca mais vão ter um preço fixo para comunicar para os usuários. Eu não sei qual vai ser o preço no dia dessa viagem. Então, isso foi uma construção lá dentro até o marketing virar aliado de falar para as pessoas, compra antes que é mais barato. E aí eles queriam saber quanto mais barato. Não sei. Porque essa é uma viagem, essa é outra, o frete é diferente, porque quando eu estou negociando com um parceiro garantindo a viagem com um mês antes, com o dono do ônibus, né? É um preço. Se eu estou negociando com o dono do ônibus um dia antes da viagem, é outro preço também. Então, o cara sabe que ele está acostumado a fazer frete. Porque o que a Buser faz, a CVC e as empresas de turismo geral já faziam, que é fretar o ônibus e levar as pessoas. Perfeito. Então, a gente tem competição também no lado do custo, né? Então, é uma questão de cultura, eu acho, de construção. A gente tem que investir no marketing nisso aí. Murilo, meu caro, obrigado pelo bate-papo. A gente tem um momento onde a gente faz perguntas padrões para os nossos entrevistados. Eu queria saber se você tem alguma frase de impacto que te marcou. Acho que a gente tem muitas frases de impacto ao longo da vida que marcam. Uma que eu gosto muito é do... Vou parecer chique agora aqui. É do Descartes, do discurso do método, que é... Eu gosto muito de ler. Então a frase dele é: ler os clássicos é como conversar com as pessoas mais inteligentes da história, onde eles dispõem apenas dos seus melhores pensamentos. Então, acho que essa frase sintetiza bastante assim, o quanto ler é bom pra gente, mas eu complemento ela com uma última coisa. Então, ler os clássicos é como conversar com as pessoas mais inteligentes da história, onde eles dispõem apenas dos seus melhores pensamentos e onde apenas o lado mais sábio fala. É um exercício de humildade, então, no fim das contas também. E se você tivesse que colocar um conselho que você recebeu ao longo da sua carreira, ou ao longo da sua vida e que te marca até hoje? Foi na faculdade ainda, no início. Eu comecei a estudar muito tarde, né? Porque eu não fiz ensino médio e demorei a conseguir parar de trabalhar e estudar. E aí, o que o meu orientador falava é que eu tinha que estudar até onde eu conseguisse, porque ia valer a pena. E naquele momento ali, na dificuldade financeira e tudo, muitas vezes eu duvidei disso, mas hoje eu tenho certeza, assim, que, cara, estude o máximo que você vai conseguir, porque o retorno depois do investimento é muito rápido, assim, a curva é muito mais rápida. Você fica muito mais preparado, né? Muito mais. E, às vezes, como o Steve Jobs fala, né, você não consegue ligar os pontos olhando para frente. Você consegue olhando para trás. Então, você vai construindo os seus pilares de conhecimento ali, daí a pouco você olha para trás e aquilo conecta, e aí você se sente invencível. Benício, uma competência que você acha que todos deveriam dominar? Eu vejo hoje que, de modo geral, principalmente a geração mais nova, está muito estressada, muito tensa, e eu acho que eu falo bastante pro meu time, assim, para focar muito em gerenciamento de tempo. Então, eu acho que talvez a competência que eu mais falo para as pessoas hoje, assim, para se preocupar bastante é gerenciar o tempo. Porque se você não para um pouquinho ali para gerenciar bem, você vai ficar estressado um dia, semana, porque você não sabe se você vai conseguir fazer tudo a tempo. Você não sabe nem, às vezes, a quantidade de coisa que você tem, quanta coisa vai demorar. Mas se você parar e organizar direitinho, pensar um pouco ali quanto tempo gastar com cada coisa, o que priorizar, você vai trabalhar muito mais tranquilo. Então, eu acho que tanto na vida pessoal quanto profissional, o gerenciamento de tempo é crucial hoje em dia. Perfeito. E algo que você sempre acreditou ser verdade e mudou de opinião? Acho que, como eu falei antes aqui, durante todo o meu tempo no mundo acadêmico, assim, eu pensava que o mundo corporativo não tinha desafios à altura. E, pelo menos na área de precificação e otimização na Buser, é artigo científico o tempo todo, falando de causalidade, as técnicas de machine learning, algumas são bem complexas para entender. Então, tem sim muito desafio na área corporativa. Eu acho que o que eu mais gosto de fazer é navegar no meio das duas ali, aproximar um pouco o que está no mundo acadêmico, que ainda é muito avançado, com o estado da arte do mundo corporativo. Assim. Eu acho que aproximar um pouco essas duas coisas é o que eu mais gosto de fazer hoje. Meu caro, eu vou pedir para você uma dica, Benício, de uma música para a gente colocar para os nossos alunos na parte acadêmica aqui, para eles curtirem nos intervalos, no break. Dá uma dica de uma música para eu colocar na nossa playlist. Cara, eu vou falar uma música meio cringe aí, mas
A minha música é Mr. Brightside, do The Killers. Eu acho que não sei se vai conectar muito com os intervalos da conversa, mas É que essa é uma das músicas que ficou mais tempo na parada de sucessos inglesa da história, né? Mr. Brightside. Eu sei, e eu acho que talvez tenha razão de estar lá. Ah, eu concordo. Tá aqui, ó. Lá, por sinal. É um erro não estar na playlist. Não estava ainda, depois de 104 Eu vou colocar aqui. A Juliana separou um presente pra você aqui, ó. Opa. Vamos ver o que é. A Ju, nesse momento, é o que ela vem pra câmera aqui, ó. Muito obrigado. A gente separou um presentinho pra você, enquanto... Ó, nesse momento a Ju faz a mágica da edição, ela volta pra lá e começa a alternar as câmeras com ela aqui, ó. Pô, legal demais. Tá aí uma canequinha pra ficar uniformizado de Live View. Estilo faculdade americana, assim. A gente vai nessa pegada. Legal demais. Meu caro, quem quiser encontrá-lo pra bater um papo, você falou que não tem Insta, mas tá onde? Tá no LinkedIn? Tô no LinkedIn. Então, Luiz Benício Rosa lá. Luiz Benício Rosa, procura o Luiz lá, quem quiser trocar uma ideia sobre pricing, revenue, etc. E Sobre tudo qualquer mais. coisa. Sobre qualquer coisa, quiser trocar uma ideia com o Vinícius, ele tá por lá, galera. A gente vai colocar o link dele aqui. O nosso link do nosso LinkedIn tá por aqui também. Rafa, obrigado. Obrigado, valeu. Isso, meu caro. Obrigado pelo bate-papo. Eu que agradeço. Show de Bom bola. demais. Obrigado por fazer a nossa mente explodir de ideias aqui. E agora a gente vai se debruçar na precificação. Valeu demais. Um forte abraço, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau.